Shalom, shalom, amados. Mais um dia. Glória a Deus por esse dia. Que bendiga nossa alma ao Senhor. E tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Bendiga nossa alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos começar o dia agradecendo? Nossa, ninguém aí tá na chuva, não é verdade? Nós dormimos. Quando nós estamos dispostos a agradecer, nós conseguimos ver a nossa volta quantas bênçãos. Isso nos leva à paz, isso nos traz saúde. A própria neurociência já identificou isso, já declarou e foi provado cientificamente que hormônios são produzidos com a gratidão. Então, ser grato é querer ser saudável. Mas vamos falar hoje de uma emoção complicada, de um sentimento, né? Não é emoção, é um sentimento. Perdão. Aquele sentimento, aquela decisão que Jesus, ali, sem oxigênio nenhum, no auge da dor, disse: Pai, perdoe-os, porque não sabe o que fazem. Olha, não é fácil nós perdoarmos, não é verdade? Sabe por quê? Vem aí a justificação, a meritologia. Eu não mereço ser tratado assim. Eu não mereço, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu renunciei, de tudo que eu doei, de tudo que eu entreguei, eu ser tratado desse jeito. Não é assim? Mas aí é preciso que nós voltemos para Jesus. E saibamos que ninguém deu mais coisas a nós e ninguém é capaz de nos perdoar muito mais do que nós perdoaremos alguém, do que ele nos perdoou. Então esse pensamento, essa reflexão, ela é libertadora. E nós não somos merecedores, porque nós somos pecadores. Agora Jesus não. Ele não pecou, ele não fez nada de errado, ele só amou. E não perdoar vai gerar em nós a longo prazo, amados, tumores, doenças muito graves. E nós não queremos ficar doentes, não é verdade? Atenção no que eu vou falar. Se eu não perdoar, eu estou dando uma base de ação para Satanás na minha vida. Vocês sabiam disso? É muito sério. E sabe o que é que a gente deve também vigiar muito? Às vezes, a gente acha que perdoou. Porque o perdão também ele é processual. Eu não consigo, às vezes, perdoar de imediato, de uma vez só, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu perdoei, tá tudo bem. Aí, de repente, volta aquilo tudo, volta aquela mágoa, volta aquela raiva, aquele ressentimento, aquele desejo de vingança, não é assim? Para todo mundo é assim. Então, nós precisamos entender que é processual, que nós vamos ter que parar de novo, pedir a Deus forças. E outra coisa, não esperemos para ter o sentimento, sabe? Eu tô leve, eu senti que eu perdoei. Pode acontecer, sim, mas pode não acontecer na maioria das vezes. Sabe por quê? Nós não vamos esperar. Jesus disse, né? Nós vamos agir primeiro com fé, com confiança, em obediência a Ele, para depois isso chegar até nós, se é que vai chegar também. Dar base ao inimigo para agir nas nossas vidas? Não, nós não podemos. E quem não perdoa vive num cativeiro, vive preso na amargura, sabe? É como um espinho. Já teve um espinho assim enterrado no seu pé, que você pisa e aquilo dói, e aquilo tá inflamado, e você sabe que tem que tirar aquilo. É terrível, é terrível. Então, amados, não perdoar, você deve conhecer essa frase, né? É colocar um veneno no copo, beber e esperar que o inimigo morra. E ele não vai morrer. Sabe? Quando alguém nos machuca, ele tá dando o que ele tem para dar. Infelizmente. Às vezes é uma pessoa com caráter ruim, sabe? Uma pessoa ferida. E outra coisa, às vezes a pessoa nem sabe que tá te fazendo aquele mal. Nem tá se dando conta que ela te feriu tão profundamente. Sabe? Como quando nós também podemos ter ferido pessoas e nem nos darmos conta de que ferimos. Tem uma poesiazinha pequenininha que fala assim: se pudéssemos ler as histórias secretas dos nossos inimigos, nós encontraríamos na vida deles tristezas e sofrimentos suficientes para desarmar o nosso ódio.
é andar com o sapato do inimigo, do suposto inimigo, sabe? Sabe, amados? Na verdade, né? É aquilo que Jesus disse mesmo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque se a gente soubesse realmente o quanto isso vai trazer tristeza, sabe? O quanto isso vai trazer desavença, ninguém faria, né? Só uma pessoa que realmente não conhece Jesus, só uma pessoa que já está completamente com a mente contaminada, sabe? E nós encontramos, sim, esse tipo de gente, nós encontramos. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É assim que Jesus nos disse, não é mesmo? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, está falando assim, ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. É muito ruim a gente conviver com pessoas amargas. Aquela pessoa que está sempre, né, com a cara torcida, que está sempre mal-humorada, que está sempre achando que o mundo é devedor dela, não é verdade? Então é preciso vigiar. E há coisas que nos ajudam a perdoar. Como eu já falei aqui, Deus me perdoa por muito mais do que eu jamais terei de perdoar a outros. Ele nos perdoa muito mais, sabe? Muito, muito, muito mais. Então, eu preciso compreender isso. E outra coisa, que uma vez tomada a decisão de perdoar, de deixar a ofensa para trás e esquecê-la, preciso parar de falar sobre ela desnecessariamente. Não que nós não tenhamos que desabafar, que verbalizar, isso faz parte. Mas ficar repetindo, sabe? Aquilo, repetindo. São sinapses neurais, ligações que os neurônios fazem e volta tudo de novo. Então nós precisamos vigiar essas coisas e procurar compreender aquilo que fala lá em Tiago. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Sobre qualquer julgamento, a misericórdia é uma coisa linda, né? É o dom mais lindo que nós podemos dar ou receber, é a misericórdia. Eu não mereço, mas ainda assim, Deus tem misericórdia das nossas vidas, sabe? O cuidado dele, o carinho. Quantas vezes, até que nós nos livremos de algum defeito, de algum vício, de alguma coisa, nós vamos lá e erramos, nós vamos lá e erramos. Sabe, a gente perde até a conta, até que a gente tome consciência, até que a gente consiga se livrar daquilo. E Deus está sempre nos perdoando. E para com os outros, nós somos tão rápidos, né? Nós somos tão ressentidos, nós somos tão sensíveis. Só Jesus para nos ajudar, só o Espírito Santo. Aquilo que nós não alimentamos, morre. Então nós precisamos não alimentar. Mas aí, nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar. Porque às vezes, né, a gente tem aquela oportunidade, né, de alguém também ter passado pelas mãos daquela pessoa e falar de novo. A gente fala, é mesmo, é assim. Olha, sabe? Sentir até aquele prazer, né? Porque é da carne, é do homem. O que há de bom em nós, amados? Né? Em Hebreus 10:30, Deus fala conosco. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. É dele, não pertence a nós. É uma tendência nossa de querer justiça, né? Já teve vezes eu falar com Deus assim, olha a misericórdia de Deus. Oh Deus, não é possível. Essa pessoa já aprontou comigo tanto. E ela continua. Até quando que ela vai ficar ilesa? Eu falei para Deus. Ilesa, Deus. Pai, eu não consigo entender isso. E eu vou lá. E eu, sabe, caio na conversa dela de novo. Né? Me aproximo. Às vezes até peço perdão de novo. E me sinto uma idiota. Olha, Deus é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. E ele falou assim, filha, Ele me mostrou. Ele olha só, eu falo, gente,
Deus me mostrando por que aquela pessoa ainda vai colher, porque nada passa sem colheita, sabe? Não tem como. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Mas Deus me mostrou por que aquela pessoa não estava fazendo a colheita ainda. Ele foi me mostrando, olha, aquela pessoa, ela é pilar ali, eu estou usando ela como pilar, blá, blá, blá. Se ela começar a colher agora, ela não vai parar em pé. E vai ser uma caída de muita gente que depende dela agora, minha filha. Eu falei, papaizinho, você me falando, me dando essa satisfação. Porque eu tava, sabe? Não é sempre que ele vai nos dar, mas ele me deu. E eu aquietei, sabe? Porque aquilo tava me ferindo muito. Me ferindo muito. Eu falava, gente, meu Deus, não é possível. Sabe? E eu senti muita raiva, sabe? Eu senti muita, né? De eu chegar assim, sabe? De eu ser humilhada, né? Foi até esbofeteada. A verdade é essa. E aí, a pessoa, sabe? Gostar de ver aquilo e de certa forma, contribuir, sabe? Na maior frieza. E na vida dela, eu fui assim, nossa, né? E Jesus sabe o que eu fiz, sabe? Então eu falei, meu Deus, eu não consigo entender. E Deus sabendo da gravidade do que eu estava sentindo, e Deus sabendo de detalhes de tudo que nem mesmo eu tenho condição de saber, ele falou isso para mim, sabe? E ele me acalmou, ele me aquietou, né? Aquele que nos recompensa pelas injustiças que acontecem em nossas vidas. Ele é aquele. Jesus é isso. E quando eu disser, é difícil demais. Não é fácil. Mas não é na nossa força, é na graça de Deus. É com a ajuda dele, amados. E o que nós precisamos fazer é entendermos definitivamente que é grave demais esse sentimento. Que nós podemos adoecer, sabe? E que Deus nos capacita. Ele nos fez com essa essência para sermos capazes de perdoar, sabe? Nós não podemos endurecer nosso coração. Não. Nós temos que admitir. Tá doendo, eu tô com raiva. Se eu pudesse... A gente não pode se apresentar diante de Deus, sabe? Sem admitir os nossos sentimentos, não. Não vai adiantar nada, né? É igual você colocar uma roupa suja de molho. Não tá sujo, não. Não esfregar, não. A gente precisa fazer a nossa parte, sabe? A gente precisa admitir para que Deus possa trabalhar conosco. Possa nos libertar, nos tirar desse cativeiro emocional. Que é um cativeiro. É terrível. Sabe? Eu já vi testemunho de pessoas que ao perdoarem foram curadas de câncer. Minha gente, meus irmãos amados. E aí? Eu já cheguei em sala de terapia com a minha garganta doendo, com raiva. A partir do momento que eu falei, eu saí dali sem dor. Então isso é sério demais, sabe? Vamos continuar dizendo como Jesus. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Perdoa-nos também, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Não é só o outro, não. Nós também ficamos cegos, ficamos enlouquecidos. E fazemos besteira. Tá? Vamos orar? Antes da gente orar, vai lá, curte, compartilha. Eu já disse e repito, eu não posso levar essa palavra a tantas quantas pessoas Jesus deseja se você não me ajudar, não nos ajudar, não ajudar o reino dos céus. Você é um semeador. Eu tô aqui gravando e tudo mais, mas você pode com o seu dedinho, com sua boa vontade, comentar, compartilhar, a fim de que essa palavra chegue a outras pessoas que podem estar morrendo pela falta de perdão. Amém? Muito obrigada. Vamos orar. Pai, o dom de perdoar é totalmente teu, Deus. Foi por amor a nós que o Senhor foi naquela cruz, ó Deus, e nos perdoou, sem sermos merecedores de nada. Mas porque sua essência, sua natureza é amor, ó Pai. Pai, derrama sobre nós, ó Pai, desse dom maravilhoso, Deus, dessa capacidade, ó Deus. Se há, Deus, ódios, amarguras, ressentimentos, desejos de vingança, Deus, adormecidos, engessados, petrificados dentro de nós, congelados, ó Deus. Venha com teu poder, ó Pai, libertador, descongelar, ó Pai, ainda que doa. Mas o que dói cura também, Deus. Nos libertar, ó Deus. Trazer a nossa consciência, algo que possa estar enterrado, Deus,
mas que na verdade está refletindo no nosso corpo, no nosso humor, na nossa mente, nos trazendo alegria, tristeza, nos tirando a paz, ó Deus, nos amargurando, ó Deus. Queremos neste dia pedir a sua libertação, Deus. Liberta-nos por misericórdia e nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a ter a consciência profunda que a vingança é sua, Deus. Não tem como plantarmos maçãs e colhermos abacaxis. Ô, papaizinho, te amamos. Fica conosco, Deus. Com cada pedido de oração que vai ser feito aqui, Deus. Com cada necessidade, ó Deus. E acima de tudo, ó Deus, liberta-nos do desamor, do egoísmo, Deus. E dá-nos a salvação, Deus. Em nome de Jesus. E a tantos quantos nós oramos, ó Pai, e pedimos, porque a oração tem poder, Pai. Nós sabemos o poder da oração. Por isso estamos aqui, Deus, na manhã deste dia. Ou em qualquer momento que a oração não perde a validade. Te pedindo, Deus, capacita-nos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Até o próximo vídeo.